Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e estou fazendo agora uma sugestão para que o governo arrecade mais dinheiro sem precisar taxar, fazer um imposto de renda sobre os dividendos distribuídos. E conforme nós vimos no nosso vídeo, e eu já fiz alguns vídeos sobre isso me deixa profundamente, de certo modo, irritado, porque isso é um problema contábil. E nós vimos que é um problema contábil. E há uma insistência muito grande sempre em se cobrar imposto de renda sobre dividendos, como está se falando agora na reforma tributária que está se preparando aí do governo. Ora, meus amigos, isso não é questão de interpretação, como nós vimos no vídeo, e você pode ver qualquer hora. Isso é uma questão matemática, aritmética, contábil. O resultado, os lucros distribuídos são taxados, já foram taxados na fonte, não tem mais o que taxar. É melhor dizer o seguinte: nós queremos aumentar a carga tributária das empresas, então taxa os dividendos distribuídos. Porque dizer que vai taxar os impostos distribuídos aos acionistas porque eles não são taxados, isto é um absurdo, e um absurdo que tem uma certa conotação de esperteza para obter um determinado prestígio junto aos ignorantes que pensam que a pessoa que está tomando aquela decisão a respeito disso, ou o governo, ele está sim cobrando dos ricos a distribuição de dividendos, imposto de renda sobre a distribuição de dividendos. Ora, já vimos e vimos no vídeo, e se vocês quiserem ver novamente, porque não tem nenhum sentido isso a respeito disso. Então, como vimos, essa é uma questão que não é passível de interpretação, não tem interpretação nenhuma. Está lá aritmeticamente demonstrado que o imposto de renda sobre lucro distribuído já foi cobrado na fonte. Existe um problema muito sério com relação a isso. Claro, quando se discute isso, alguém diz assim: olha, a Inglaterra e outros países têm imposto de renda. Eu digo: é porque não entendem contabilidade quem faz isso. Então a Inglaterra não entende contabilidade? Como eu não tenho complexo de inferioridade, digo: não tem. Porque quem faz isso não tem, porque estou provando aí que não tem. Isso é pura filosofia, isso é pura contabilidade. Então mostro claramente que o imposto de renda distribuído já foi cobrado o imposto de renda na fonte. Quem quiser que eu faça, pode ser Estados Unidos, pode ser o que for. Se fizer, está fazendo errado. Não tenho complexo nenhum de inferioridade, porque a Inglaterra fez. Será que a Inglaterra está errada? Está sim, com todos os R's. A Inglaterra está errando. Muito bem. Então eu proponho agora que a gente use um pouco dos nossos conhecimentos de finanças e procure melhorar o sistema de arrecadação do governo em relação aos lucros da empresa, de uma maneira, com a proposta, uma proposta que eu chamaria de ganha-ganha. Nós vamos fazer uma proposta aí, mostrar como ela deve ser utilizada, e todo mundo vai ganhar. As empresas vão ganhar, os acionistas vão ganhar, o governo vai ganhar, vai ter uma maior arrecadação, vai ter maior número de empregos, etc. Tal. Vamos ver isso aí agora, passo a passo. Por exemplo, as empresas, sociedade anônima de capital aberto, seriam permitidas emitir ações com rendimento fixo, tão desejado agora. Ou seja, criar um novo tipo de ações com rendimento fixo. Então as empresas emitiriam as ações, colocariam a taxa de juros necessária para atrair investidores, que nesse momento são muito desejados, rendimento fixo, porque como a taxa da Selic, etc., tudo lá embaixo, de taxa de juros estão lá embaixo, os brasileiros que eram viciados em taxa de renda fixa,
eles estão altamente preocupados, porque eles vão ter que sair da taxa fixa para entrar no mercado de capitais, que é um tanto perigoso para quem não sabe trabalhar com isso. Então, eu acho que deveria existir, inclusive seria uma opção do governo para aquelas pessoas que já trabalharam, pessoas que se aposentaram, e que as pessoas querem ter seu rendimento, não querem fazer especulação de mercado, não querem se arriscar, não querem ficar preocupados em relação a isso, que é uma determinada taxa de renda fixa que é conveniente para eles, tá certo? Eu acho que é importante que o governo crie esse tipo de ações de rendimento fixo. Essas ações poderiam pagar rendimentos anualmente, né? ARF1 significa que aquelas ações pagam juros anualmente. Semestralmente, ARF2 significa 2 vezes ao ano, semestralmente. E ARF3 significa trimestralmente, ou seja, 4 vezes ao ano. E aí colocaram esse leque de opções para o investidor em renda fixa e trabalhavam as taxas no mercado, evidentemente na Bolsa de Valores, e seria um grande mercado. Bastaria dar a liquidez, ajudar na liquidez, etc. Tal, e vamos ver o resultado disso. Acho que atualmente haveria enorme mercado para esse tipo de ações, claro que haveria. O investidor de renda fixa ia se voltar quase todos para essas ações. Características dessas ações: não tem prazo de vencimento e seria negociada na Bolsa de Valores. As empresas que as emitiram poderão resgatá-las voluntariamente através de leilões de taxa de juros. Ou seja, em uma determinada época, a conjuntura muda, a taxa de juros, a juros do mercado muda, as empresas podem achar interessante fazer um leilão e resgatar alguma dessas ações. E farão isso através de leilões. Aquele que oferecer para as empresas a taxa mais conveniente para a empresa resgatará, pagará pelas ações. Ok? Não teria o direito a dividendos, porque, veja só, as ações têm direito a dividendos porque elas não sabem nada. Quem compra ações, compra ação e o dinheiro fica lá toda a vida na empresa. Você só vende uma ação se você for ao mercado de capitais e você vende ação para outro investidor. Mas as empresas não te resgatam nunca essas ações. Elas não têm rendimento nenhum, a não ser uma taxa de dividendos, se tiver lucro. No caso das empresas, das ações de renda fixa, ela já tem a renda fixa. A empresa dando lucro ou não, ela tem a renda fixa. Então, não é justo que ela tenha o direito também à distribuição de dividendos. Em casos de falências, não teria direito a dividendos, nem a qualquer benefício econômico outro, além das taxas de juros. Tá certo? As empresas poderiam, por exemplo, receber doações, uma doação de um terreno, e seria para o patrimônio líquido delas, seria uma forma também que pode distribuir dividendos em cima disso, mas essas ações não teriam direito. Em casos de falências, essas ações seriam resgatadas imediatamente pelos seus valores devidamente atualizados e registrados da empresa. Fica muito óbvio por que isso, não é? Essas empresas só recebem os juros, não têm direito aos lucros, etc. Quando a empresa for ruim, estiver ruim economicamente, que for o ponto de falência, elas deverão ser resgatadas imediatamente antes que a empresa entre na falência. As emissoras fariam seguro das ARF, ou seja, das ações com renda fixa, para garantir segurança total delas, ou seja, os investidores não teriam nenhum prejuízo, desculpe aqui, mas não teriam nenhum. E só esse meu sistema de self-vídeo faz isso. Estou falando com vocês e posso consertar. Não teriam nenhum prejuízo.
os investidores poderiam ganhar menos ou mais, isso faz parte do risco do negócio, em função das taxas negociadas por sua livre e espontânea vontade. Eu poderia negociar uma ação de renda fixa recebendo, sei lá, 6% aos juros, e o juro, na determinada conjuntura, muda para 10%. Está fixo, não tenho nada, eu deixo de ganhar, eu não tenho prejuízo, eu deixo de ganhar. Como a mesma coisa, a taxa de juros pode cair, então 6% ela pode cair para 4%. Eu estou sendo favorecido em 2%, não terei prejuízo. Essas ações têm várias vantagens. Vantagem para as empresas emissoras. Aumenta o valor do patrimônio. Lógico, ela emitiu as ações e vendeu, ela aumenta o valor do patrimônio líquido. Consequentemente, o que é que acontece? Fortalece a sua estrutura financeira. Ela tem um patrimônio líquido maior, portanto, mais representativo do que aumenta a sua representatividade em relação ao seu passivo. O total das emissões realizadas diminui o seu nível de endividamento, lógico. Se eu emito ações e meu patrimônio líquido aumenta, e meu nível de endividamento é medido em relação às dívidas totais sobre o patrimônio líquido, vai haver uma redução do quê? Do meu nível de endividamento. E, consequentemente, a emissora aumenta a sua capacidade de obter financiamentos para investir e aumentar os seus negócios. Obviamente, ela aumentou o patrimônio, diminuiu o nível de endividamento e, portanto, ficou com credibilidade. A credibilidade dela no mercado melhorou substancialmente e ela pode conseguir financiamentos com facilidade e com taxas de juros bem menores do que antes. Os lucros tendem a aumentar, principalmente devido à alavancagem financeira com a taxa de juros oferecida às ARRT, ou seja, as ações de rendimento, de taxa de rendimento fixo. Desculpe aí mais um errinho aqui, que eu também posso consertar. Um momentinho só que houve um probleminha técnico aqui, mas é facilmente, no nosso sistema, é facilmente, tá certo? E aqui ARF, rendimento fixo. Desculpem. Bom, os lucros têm aumentado principalmente devido à alavancagem financeira com a taxa de juros oferecida da RF, provavelmente bem menor que a taxa de rentabilidade dos seus negócios. Evidentemente, senão seria suicídio financeiro. A empresa tem a tua taxa de rentabilidade. Ela olha, vê a taxa de rentabilidade, compara com as taxas de juros que estão no mercado, sendo oferecidas no mercado de renda fixa. Ela pode aumentar, colocar um pouco mais de taxa aumentar a taxa de renda fixa nas suas ARFs, com o objetivo de atrair mais investidores, competir melhor, ganhar dos seus competidores. E evidentemente isso trará para a empresa uma alavancagem financeira, que significa que ela está tendo uma rentabilidade maior do que os juros, a taxa de juros que ela está pagando. Então, isso obviamente aumentará o lucro. É uma grande vantagem. A sua situação financeira sólida
Sólida por quê? Porque ela aumentou o capital. Então o patrimônio líquido está maior. O nível de endividamento foi reduzido. Então ela está com a situação financeira que podemos dizer sólida. Permitirá obter as melhores taxas de juros no mercado de crédito. E com certeza aumentará sua alavancagem financeira, reforçando a sua rentabilidade econômica. É a mesma coisa. Então ela vai se aproveitar que ela tem uma posição financeira sólida e vai buscar no mercado as menores taxas que ela possa se financiar. Com isso, ela vai investir no seu negócio que tem uma rentabilidade muito maior do que as taxas que ela está pagando. Isso, evidentemente, aumentará, reforçará a sua rentabilidade econômica. Vamos ver as vantagens para os investidores. Os rendimentos da ARF negociados no mercado provavelmente serão superiores aos outros rendimentos fixos disponíveis. É quase que uma necessidade, porque a empresa, para competir melhor, e ela tendo exatamente a consciência de que aquela taxa de juros será fixa, e ela é consciente a respeito da taxa de rentabilidade do seu negócio, né? Ela vai aumentar, ela vai oferecer um juros fixo maior do que a maioria que está aí no mercado financeiro. E com isso ela atrairá mais investidores para a sua área. Os rendimentos fixos são de longo prazo e os investidores poderão ser considerados como sócios da empresa. Na realidade, eu falei longo prazo, mas na realidade não tem prazo. Quando você investe é igual a ação. Você compra uma ação na empresa, não tem prazo de vencimento. É a mesma coisa essa ARF, ela não tem prazo. É como eu quero investir, por exemplo, na Petrobras. Compraria a ARF da Petrobras, seria um sócio da Petrobras. Porque ela está sempre me pagando os juros que está ali prometido. Evidentemente, um dia a Petrobras pode querer resgatar algumas, faz um leilão, e nesse leilão ela oferece uma taxa que seria muito boa para mim e eu vendo minhas ações para a Petrobras. Tá certo? Eu tenho essa flexibilidade. E por outro lado, tem um mercado financeiro aí todo tempo, não é? Com liquidez suficiente para negociar essas taxas de juros, essas ARFs com taxa de juros fixos. Então, na realidade, eu sou considerado um sócio. É como se fosse um sócio da empresa. Estou ali e ficarei o tempo que eu quiser e achar necessário que aquela rentabilidade está me satisfazendo. Tá certo? Evidentemente, a empresa deverá tratar inicialmente, principalmente inicialmente, da liquidez às suas ações no mercado. Porque só com isso ela conseguirá investidores potenciais. Possibilidade de resgate das ações pelos emissores, já falei sobre isso, e segurança total no investimento. As empresas deverão providenciar um seguro total para essas ações, para que o investidor não tenha perda nenhuma, a não ser referente ao negócio, que é ganhar menos do que poderia ganhar, ou ganhar mais, e assim por diante. Mas nunca ter prejuízo. Inclusive, no caso de falência, serão as primeiras a ser resgatadas imediatamente, atualizadas e resgatadas imediatamente. E por último, temos aqui o que ela oferece para o governo. Com os lucros maiores das empresas, maior a arrecadação da empresa. Então, o governo não precisa cometer um erro cobrando imposto de renda sobre dividendos distribuídos. Ele vai ter lucros, a empresa vai ter lucros maiores e eles vão arrecadar melhor. A arrecadação de imposto de renda sobre rendimentos dos investidores da ARF. Ora, as ações estão pagando rendimentos aos investidores e o imposto de renda taxa sobre isso. Então, aumenta aí a arrecadação do imposto de renda para o governo. E por último, nós podemos perceber que vai existir um aumento de empregos, porque as empresas vão investir o dinheiro das ARF que elas emitiram, ela buscando financiamento com as melhores taxas do mercado,
Então, esse total de financiamento ela vai investir em seus negócios, vai criar, aumentar os seus negócios. E com isso, evidentemente, ela vai necessitar de mais trabalhadores dentro da empresa. Então, há um aumento de empregos, isso vai ajudar, porque a empresa vai crescer mais, porque está investindo mais, então vai ajudar no crescimento do país. Tem todas as vantagens, todo mundo sai ganhando nessa proposta. Por outro, fazer um comparativo entre imposto de renda sobre dividendos e essa proposta nossa que acabamos de colocar aí. Eu acho que não é nem base de comparação, porque o imposto de renda sobre dividendos tem uma implicação com isso, porque isso é um erro. Como é que essa pessoa, um governo, se presta a cobrar imposto de renda sobre dividendos distribuídos? E não diz a verdade, diz assim, eu quero aumentar a carga tributária das empresas. Se disser, eu quero aumentar a carga tributária das empresas, não tem nada a ver com isso. Mas dizer que vai cobrar imposto de renda sobre os acionistas, porque os acionistas não pagam o imposto de renda sobre dividendos, isso é uma grande mentira, como está provado aí. É uma grande mentira que visa a ser populista, visa a engabelar os ignorantes, porque os ignorantes pensam que o governo fazendo dessa maneira está cobrando imposto de renda, está cobrando aos mais ricos. Os mais ricos começaram a pagar imposto de dividendo, como os mais ricos estão pagando já na fonte. Tá certo? Então, essa imposto de renda sobre dividendos, isso é uma não proposta, isso não pode existir, sobre todos os aspectos. Primeiro, inclusive, porque pode sair um tiro pela culatra, o governo vai arrecadar menos do que, como é atualmente, conforme nós vimos no nosso primeiro vídeo. E a proposta criativa, conforme nós vimos, ela é uma proposta, é simples de fazer, ela é muito simples e também traz vantagem para todo mundo. Não há perdedores nessa proposta. Todo mundo ganha na proposta. Tá certo? Então não vejo como você fazer uma comparação sobre imposto de renda sobre dividendo com proposta criativa. Não existe essa comparação. Imposto de renda sobre dividendo deve ser eliminado dessas sugestões que existem no governo para arrecadar mais imposto de renda. Isso sim. Vamos trabalhar um pouco. Eu acho que a única coisa que existe sobre o imposto de renda sobre dividendo que é atrativo, primeiro é a facilidade. É só aumentar, dizer que vai ter uma taxação sobre os dividendos dos acionistas. Segundo, é o populismo que existe nisso. E dá a ideia que agora os acionistas vão pagar imposto de renda sobre os seus dividendos que antes não pagavam. Isso nós vimos, não é verdade. Ok, meus amigos, um abraço. Muito grato pela atenção e até a próxima vez. Ficaria extremamente feliz se alguém aparecesse para discutir, mostrar sugestões, outros tipos de sugestões, mostrasse alguns erros que por acaso tenha nessa proposta e a gente tentar melhorar e ajudar o governo a ficar numa situação melhor. Não precisar estar cometendo erros escandalosos como esses que estão mostrando. Ok? Um abraço. Tchau. E até a próxima. Tchau.